Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Um ótimo domingo para nós, né? Semana iniciando hoje. Dia útil começa amanhã para muitos, né? Hoje começa hoje, outro já foi direto. Que Deus abençoe o dia de cada um de nós. Quero agradecer pelas mensagens que vocês têm enviado, pela companhia de vocês. Hoje mais tarde um pouco, domingo, então eu vim um pouco mais tarde. O pessoal aqui acorda domingo 10 horas. Eu não consigo dormir, mas fico deitado. Vamos começar o vídeo. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela semana que se inicia, Pai. Obrigado pela tua presença, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pela família abençoada com Deus. Obrigado pela sua direção. Não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que lhe agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela que temos esquecido. Teu Espírito para com a nossa falha, Pai. Estou aqui confiado não no merecimento que nós não merecemos, mas confiado na tua misericórdia, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33. Também no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. Irmãos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, fala, foi depois da descida do Espírito Santo, o povo daquele lugar que estava ali, reunido, perguntou a Pedro o que eles faziam para poder alcançar a salvação, para receber o dom do Espírito Santo. A resposta de Pedro foi essa: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. João veio batizado em nome de Jesus Cristo, para arrependimento de pecado. Todos aqueles que têm conhecimento do seu pecado, devem fazer hoje, aceitar Cristo como nosso Salvador, reconhecer, deixar os pecados e pedir perdão e ser batizado em água corrente. Muitas igrejas batizam em poço. Eu aprendi que não é certo, mas cada um, Deus é que está no controle, Deus é que sabe das coisas. Não estou aqui para julgar, estou aqui para falar. Então, quando aqueles homens perguntam a Pedro o que era necessário, arrepende, batiza, em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário buscar o dom do Espírito Santo. Muitos falam, eu vou buscar o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está aqui, desde que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Jesus viu o Espírito Santo. Promessa que ficou. Então o Espírito Santo está no meio de nós. E o Espírito Santo está conosco. Deus é Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Temos que buscar o dom do Espírito Santo. São vários dons do Espírito Santo. Então, é necessário, para ser batizado pelo Espírito Santo, ser batizado em água, arrependimento dos pecados, ser batizado em água, e principalmente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez homem e habitou no meio de nós. Foi crucificado, ressuscitou desse dia e hoje intercede por nós, pecadores, que pecamos, que erramos. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as maldades. Mas o homem, coração duro, continua errando. É Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Deuteronômio, capítulo 31, Moisés nomeia seu sucessor. Quando Deus falou para Moisés que ele não passaria o Jordão, que ele não entraria na terra prometida, porque ele desobedeceu uma ordem do Senhor, ele mostrando a preocupação dele não com a morte dele, mas a preocupação com o povo que ia ser igual a ovelha desgarrada, que se não tivesse uma pessoa conduzir.
Moisés, preocupado, falou com o Senhor: levanta uma pessoa que vá diante desse povo para que não se perca no caminho, para que não perca a salvação. Então Deus falou: traga Moisés e Josué, põe sua mão sobre ele para tirar do teu espírito e colocar sobre ele. E esse foi Josué, foi o que entrou com o povo de Israel na terra prometida, que até aí Moisés não tinha entrado. Ele ficou antes do Jordão. Então Josué, Deus manda Josué, Moisés, levantar, colocar Moisés como sucessor. E Moisés não foi obediente à voz do Senhor. O que nós vemos de muito bonito nisso é que Moisés, depois de 40 anos, lutando pela salvação daquele povo, o povo levantando, murmurando contra ele, contra Arão, quando faz está murmurando contra o próprio Deus, né? Moisés mesmo assim você pegou aquele povo, o amor, né? O amor de Deus mesmo, com aquele povo, ficou preocupado. Não queria que ele se perdesse, queria que ele se assentasse no lugar da terra prometida. E também ele fez isso por causa do nome de Deus, o nome de Deus não ser escandalizado. A preocupação de Moisés é que era com o povo e com o nome de Deus também. Nós vamos ver que os versículos atrás ele fala, o capítulo atrás ele fala: não destrua esse povo, senão quem vai falar na nação do seu nome do Senhor? Tirou para matar no deserto. Preocupação que Moisés tinha, não somente com o povo, mas com o nome de Deus. Então Deus manda ele preparar Josué para atravessar o Jordão, para ir diante do povo. Nós vimos que aqueles que saíram do Egito, só Josué e Caleb, que atravessaram a terra prometida. Acima de 20 anos, que eles estavam alistados para a guerra, todos pereceram no deserto. Que entraram com seus filhos, que nasceram nessa caminhada de 40 anos pelo deserto. Deus mostrando a grandeza, a bondade dele, a misericórdia dele para com o homem. As crianças nasciam, criavam no deserto, aprendiam as lutas, aprendiam o que era necessário. Deus cuidando do seu povo. E muitas vezes nós murmuramos por causa de uma luta pequena que nós passamos. Um deserto que talvez dure um dia, 2, uma semana, um mês, talvez até um ano nós murmuramos. Sabendo que Deus pode todas as coisas. Que Ele, a vontade dele vai prevalecer sobre as lutas, sobre o deserto que nós passamos. E muitas vezes nós estamos no deserto por escolha nossa, por nossas falhas. O povo de Israel ficou no deserto 40 anos porque não obedeceram, eram murmuradores, queixosos. Então Deus levou ele no deserto para consertar aquele povo. Deus não queria que ele entrasse de qualquer maneira na terra prometida. Tinha que ser um povo diferente, um povo escolhido, um povo de Deus mesmo. O deserto, muitas vezes, é para a gente consertar os nossos erros. É necessário a gente passar pelo deserto para a gente lembrar do que nós fizemos de errado e não errar. Hoje nós estamos, cada um assentado na sua terra que Deus nos deu, né? Nós vemos que tem muitas pessoas nesse mundo, mas uns são transformados e outros não. Não estou falando que todos são dignos, porque Deus nos deu o mundo para todos, para ímpios e não ímpios, para justos e pecadores. Então o mundo está aí para nós. E muitas vezes nós vemos que as pessoas que não têm compromisso com Deus, eles prosperam mais do que aqueles que têm. Porque eles não têm compromisso, não têm temor a Deus, mas eles sabem administrar. E nós que estamos na presença de Deus, somos cristãos, muitas vezes, sabendo que Deus nos dá, que não deixa faltar, nós não temos zelo de administrar os bens que Deus nos dá.
Assim foi com o povo de Israel. E muitas vezes nós estamos no deserto para aprender. Vamos ler o que é que eu... Depois foi Moisés que falou essas palavras a todo Israel e disse: Da idade de 120 anos sou eu hoje, e já não poderei mais sair e entrar além disso. O Senhor me disse: Não passará o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possua. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhe te fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que hoje tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante dele, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Aqui a fé de Moisés, passando para aquele povo, vai seguir à frente. Esse versículo 6 é um versículo de promessa, para que nós possamos esforçar, não ter medo do que esse mundo possa nos fazer, do que a gente pode fazer das perseguições, mas confiar que Deus está conosco. Ele não vai nos deixar. É um versículo de promessa para a minha vida e para a tua. Toma esse versículo para as tuas mãos. Toma na tua mente, na tua consciência e guarda. Não se esforça, não desanima, porque você está amparado por Deus. Ninguém pode, quem levantar contra você, Deus vai tirar do teu caminho. Deus vai te exaltar, né, diante das nações, diante dos povos, daqueles que te aborrecem. Continue com esse esforço. Versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Aonde você for, o Deus vai adiante de você. Não tema o homem, não tema as lutas, as perseguições, os levantes, porque Deus está contigo. Nós sabemos que levante, perseguição, calúnia, defamação, vamos ter. Mas não se espante, Deus está contigo. É Ele que te guarda, é Ele que te fortalece, é Ele que te protege. Nós sabemos que vai ter muita pedra para tu pensar no caminho, vai ter muita luta, muita guerra. O caminho é espinhoso, mas esforça, continua. Não desista, Deus está na frente, limpando o teu caminho, Deus está na frente, tirando os embaraços, pedra de tropeço. Deus está tirando do teu caminho aquele que se levanta contra ti. No versículo 9 até o 3, Moisés dá uma ordem que Deus deu a ele também. Aqui é Moisés trazendo, o livro de Deuteronômio, trazendo a memória do povo de Israel, tudo que eles passaram da saída do Egito até onde chegou. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. O livro da lei que Deus deixou através de Moisés devia ser lido de 7 em 7 anos para as crianças, para o povo de Israel, para que ele não esquecesse dos mandamentos do Senhor, das leis que o Senhor deixou ordenadas através do seu servo. Essas leis, esses mandamentos, esse caminho que nós seguimos, ele está escrito, está na tua mão. É a Bíblia Sagrada. É necessário a gente estar lendo cada dia para nos fortalecer, para nos ajudar nessa caminhada que nós temos nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui peregrinando nessa terra. Então esforce. Deus está contigo, Ele está na tua frente. Ele é teu bordão, Ele é teu escudo, teu cajado, Ele é tua segurança, teu protetor. Não se desmoreça diante das nações. Mas sempre para se recordar
do que Deus está fazendo na sua vida, para que você não emureça. Leia a palavra todos os dias, se for necessário. Irmãos, eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 13 ou 14 anos, eu não lembro. Foi essa idade aí. Fui proibido do meu pai, porque ele achou que eu não dava conta, não entendeu o Velho Testamento. Parei por um tempo, depois comecei de novo, ele descobri, foi então ler só o Novo Testamento. Mas eu queria aprender mais. Por incrível que pareça, eu lia. Eu comecei a ler um capítulo por dia, fui aumentando de um em um. Eu cheguei onde eu estou hoje. Hoje eu leio 2, 3 horas por dia, conforme eu dou conta. E era para me estar lendo até a Bíblia inteira por dia, como eu comecei, né? Mas é muito bom, é gratificante você pegar a palavra do Senhor para ler todo dia, recordar do que ele fez, lembrar do que ele está fazendo na tua vida, no teu caminho. Ele está limpando o caminho que você passar, está direcionando o seu passo, para que você não venha errar. A Bíblia é uma bússola para a gente não se perder, não é perder o caminho que Deus designou para nós. Do capítulo 14 até o 18, Deus dá a Josué o encargo do povo. Agora é Deus trabalhando com Josué. Moisés ainda está no comendo, mas Josué, Deus já levantou Josué através de Moisés. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e põe-o na tenda da congregação para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda da coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostrará ante, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei e esconderei o meu rosto deles, para que sejam devorados de tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porquanto o meu Deus não está no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por ter haver tornado a outros deuses. Deus tirou Abraão, a semente dele, de Ur dos Caldeus, que era uma nação idólatra. A terra que Deus deu, que foi conquistada por Abraão, Deus deu a semente dele, foi agora, eles estão no Egito, 430 anos, foi invadida pelas nações idólatras e começaram a servir outros deuses. O povo de Israel, a parte dele, lá no Egito, fazia o mesmo. Então Deus mandou que eles deixassem a idolatria, não servisse a Deus, só servisse a Deus. Então Deus falou com Moisés que vai ser difícil a caminhada. Eu vou destruir os cananeus porque eles são idólatras. Todas as nações onde vocês vão assentar vão ser destruídas. Destrua também seus deuses, seus altares. Mas nós vamos ver no decorrer das leituras, nós vamos ter aqui parte. O povo de Deus fez concerto com outras nações. Eles se uniram a outras nações, se viram a outros deuses. A ira de Deus se levantou contra o povo de Israel, porque foram rebeldes. Deixaram de servir o Senhor para servir outros deuses. Passaram a adorar outros deuses, estátuas, imagens feitas pela mão de homem. Então Deus permitiu que muitos males viessem sobre eles. Permitiu que nações invadissem, despojassem eles.
Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Nós deixamos de dar ouvido ao Senhor, dar ouvido ao que o mundo está falando conosco. Passamos a seguir esse mundo, os pecados, os erros do mundo. E Deus quer um povo diferente, o povo dele. Então Deus desamparou o povo de Israel por causa da idolatria, das abominações que eles cometeram. E nós vamos ver essas passagens até no cativeiro da Babilônia. Quantos anos nesse decorrer até vir o rei, até vir Jesus Cristo, quantas nações invadiram o povo de Israel, os romanos, tantas pessoas, né? Por causa da idolatria, deixaram Deus. E muitas vezes nós que estamos aqui hoje, deixamos nosso Deus e as lutas vêm sobre nós, as perseguições, portas se fecham, casamentos se desfazem, filhos afastam do pai, se levantam contra os pais, guerras, homicídios, roubos, que nós deixamos o Senhor Deus nos desampare. No capítulo, versículo 19 até o 30, Deus põe um canto na boca de Josué e Moisés. O canto é esse. Agora, pois, escrevei-vos ele este canto e ensinai-o aos filhos de Israel, pondo na sua boca, para que este canto me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque eu meterei na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, e se fartará, e se engordará. Então se tornará a outros deuses, e o servirá, e me irritarão e anularão o meu conselho. Deus sabia que eles iam fazer tudo o contrário do que ele está mandando, ia deixar o caminho dele, e adorar outros deuses, mas Deus não exterminou. Deus deu a oportunidade de ensinamento, de falar com ele, de se arrepender e voltar para o Senhor. Mas nem todos se voltaram. Hoje nós estamos debaixo da graça, Deus está dando oportunidade para que todos se salvem, mas nem todos querem se salvar. Deus não te obriga a se salvar, mas Ele tem ciúme de você, Ele quer que você se salve. Ele quer que nós nos salvamos. Se apegue a Ele, se obedeça a Ele, viva a palavra dEle. É o que Ele quer de nós. Nada, não é difícil não. Mas Deus está no controle de tudo, Ele está na frente de tudo. Então, Deus dá esse canto a Josué e Moisés, você vai dar dentro dele todo. E será que quando o alcançarem, muitos mares e angústia, então, este canto responderá contra ele, por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje antes que eu meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu esse canto naquele dia e ensinou aos filhos de Israel. Esse é o canto, não vou ler porque não dá tempo, meu tempo acabou. Senão meu vídeo trava, eu tenho que gravar outro menor. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. O pão nosso, cada dia, nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, que nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, última palavra. Obrigado, Senhor. Por mais um dia, por mais um vídeo, por cada vídeo que está junto comigo. Irmãos, a palavra, a última profecia da Bíblia está para se cumprir. A volta de Jesus Cristo voltará. Jesus te ama. Talvez ele volte para você hoje, para mim, amanhã. Deus sabe todas as coisas. O tempo e a hora é dele. Que Deus abençoe. Fica na paz de Jesus Cristo. Um bom domingo, uma semana abençoada. Um abraço, irmão Jorge.